Vamos falar agora sobre um projeto que busca capacitar jovens para o mercado de tecnologia e que reserva metade das vagas para mulheres. Vou falar com Denis Tavares, que é coordenador de educação profissional do Senai Vale do Itajaí. Bom dia, Denis. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Um prazer estar aqui novamente conversando com você e com a audiência da Rádio Itaberá. Que projeto é esse, hein, Denis, que o Senai vai lançar? Então, o projeto se chama Hello Blumenau. É um projeto do Senai com a Prefeitura Municipal de Blumenau, que através da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, tem o interesse aí de despertar os nossos jovens para o mercado de tecnologia da informação, que é um mercado aquecido na nossa região. Entretanto, existem muitas necessidades dentro dessa área. Estima-se aí que em 2024 a necessidade de profissionais com habilidades digitais chegará aí no nosso país em cerca de 70 mil pessoas. Entretanto, no nosso país a gente forma 46 mil. Então a gente precisa atuar na base para que nos anos seguintes a gente tenha cada vez mais interessados por esse mercado. E por que destacar o público feminino? Essa é uma realidade que a gente encontra nesse mercado, com as empresas que a gente conversa. Eu, inclusive, sou formado também na área de TI. E na minha turma, por exemplo, existia apenas uma mulher quando eu me formei na faculdade. E essa é uma condição que hoje beira 70-30, então 30% aumentou apenas. Um pouquinho, mas ainda está distante, né? Muito distante. E aí, em conversa com o prefeito, com a nossa vice-prefeita e com o secretário de Educação de Blumenau, existe esse interesse de fazer com que esse cenário no nosso município ele se modifique e a gente tenha cada vez mais as mulheres ocupando o espaço que é delas dentro desse mercado também, até porque em todas as empresas que a gente vai e que a gente conversa, estive recentemente numa grande empresa de software aqui do nosso município, a gente encontra quando existe essa mescla, a variedade e a diversidade de pensamentos é diferente e potencializa os negócios também. Mas o que poderia estar provocando esse desinteresse do público feminino pela tecnologia da informação? Não acredito em desinteresse, acredito em falta de informação, de falta de conhecimento na base, porque a gente não faz muitos movimentos disso. Se a gente olha culturalmente, existe essa provocação à menina desde o início? Não. Então o interesse é justamente esse, que a gente traga a informação para todos, entretanto que lá, nesse final da jornada, 50% das vagas sejam destinadas às meninas, para que elas possam sim ocupar esse lugar e para que elas criem esse despertar, porque é disso que a gente está falando, despertar nos jovens essa possibilidade. Como é que surgiu essa parceria entre o Senai Blumenau e a Prefeitura para ofertar esse curso? Então, esse é um programa que nasce aí de um novo produto do Senai, olhando para essa dúvida, com tantos cursos que tem, e às vezes até de graça, por que a gente não consegue encontrar o volume necessário de profissionais no mercado? E aí a gente entendeu que é preciso despertar o interesse pela área de TI, porque existem mais de 100 profissões dentro dessa área e cada dia cria-se uma nova função, um novo formato de trabalho, inclusive, também, e que a gente precisa atuar lá na base, mostrando que existe essa necessidade e essa possibilidade no setor. Quando a gente conversou sobre o projeto com a nossa prefeitura, com o prefeito Mário, com a vice-prefeita Maria Regina e depois com o secretário Alexandre, eles entenderam que isso casa muito com os objetivos do município com relação à educação. E aí foi priorizado, então, os 8º e 9º anos para que eles iniciem essa jornada, que é o término da jornada deles na educação municipal, que vai até o 9º ano, e a gente vai fazer com esses jovens uma rodada que é um pouco diferente. A gente traz uma metodologia de ensino que é leve, que é divertida e que tem esse desejo, gamificado, inclusive, de fazer com que eles percebam de uma maneira mais incluída na rotina deles essa possibilidade de atuar no mercado de tecnologia. Então esse programa vai ser aplicado na rede municipal de ensino nos anos finais do ensino fundamental. Exatamente. São as 37 escolas do município com 8º e 9º anos participam. A gente começa com uma jornada gamificada que atua com cerca de 4.500 estudantes. Após essa primeira etapa, a gente tem uma etapa para 300 estudantes, um hackathon que vai ser feito com esses estudantes.
E ao término desse hackathon, então, a gente chega nos 100 estudantes, sendo 50% destes meninas, que vão participar de uma jornada no Senai, presencialmente, uma vez por semana, tendo aulas sobre 2 turmas de front-end e 2 turmas de back-end, de uma maneira mais lúdica, leve, adequada à idade também desses jovens, para que a gente possa sim modificar e dar para eles outras perspectivas, para que quando eles começam o planejamento de vida, quando eles começarem o planejamento de vida lá no ensino médio, vou pensar na minha carreira, vou pensar no meu futuro, eles já tenham essa possibilidade ali no repertório de soluções que eles têm, que construíram, né, na educação fundamental. E em quanto tempo vocês pretendem preencher essa fase eliminatória, digamos assim, né? O projeto ele começa agora em fevereiro, no próximo dia 14, a gente tem o lançamento ali no Senai, com a presença dos diretores, com a presença dos professores que vão ser envolvidos nesse ecossistema, vamos assim dizer. E vai até setembro, mais ou menos. Início, as primeiras semanas de setembro, e terminam ali as aulas presenciais. Em todas as escolas? Então, a gente começa a gamificação para todos os 8º e 9º anos. Todas elas, dessas todas 37 as escolas que possuem, né? Porque nem todas as escolas municipais estão com esses anos. E aí depois a gente vai fazendo os filtros, né? Os 300, porque daí a gente também tem que entender que funciona de uma maneira como o jovem ele precisa se identificar. E tem muitos que não se identificam. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais as nossas universidades, faculdades, os cursos técnicos começam com um número muito elevado de jovens nos cursos de tecnologia da informação e tem uma quebra, uma evasão considerável. Porque muitos chegam lá sem saber o que é, imaginando uma condição. E quando se deparam com um conteúdo que é muito vinculado à matemática, que é um conteúdo, embora divertido, denso, né? Que existe sim uma necessidade de muita disciplina e dedicação. Então, a intenção é que a gente conheça esse filtro também, né, de quem se interessa ou não, nessas etapas iniciais do Hello, para que lá na frente as pessoas que entenderem que faz sentido para eles, esses alunos que entenderem que é possível, sim, construir os sonhos a partir desse mercado da tecnologia, que eles não tenham mais essa questão do filtro quando eles escolherem uma faculdade, um curso técnico para fazer. Entendi. Como é que é essa parte da gamificação que vai ser aplicada nessas escolas? Certo. Então o Hello ele é de fato um método de ensino que ele é descontraído, tecnológico e desafiador, e ele funciona no modelo de quiz, que pode ser em vários níveis, né? Com isso a gente constrói um conteúdo e uma narrativa de acordo com aquele público, e a gente vai fazendo um jogo com perguntas e respostas sobre linguagens de programação, como HTML, CSS, JavaScript, enfim. E aí a gente vai fazendo um ranqueamento entre esses jovens, tudo isso com o apoio do professor lá da escola, que vai ser o nosso mobilizador desses times, desses alunos lá dentro da comunidade escolar, e a gente vai ranqueando e tendo premiações, inclusive para os melhores, porque a intenção é que gere desafio, competição, mas principalmente que ele se sinta envolvido com tudo isso. Feito isso, nós começamos a passar daí pelo processo do hackathon, que vai ser uma experiência já mais imersiva. O que é hackathon? O hackathon ele é um desafio, onde a gente vai ter equipes, né, das escolas participando, e a gente vai ter um problema que é apresentado, e eles têm que apresentar, eles têm que trazer uma solução para esse problema. E dentro desse processo, a gente vai colar com a gente também os membros das nossas empresas de software, para que eles façam parte da banca que avalia essas soluções. Então, a gente tem ali um processo que eles vão desenvolver, além das habilidades técnicas, né, as habilidades socioemocionais também, de estarem fazendo esse processo de apresentação, de pitch, de trabalho em equipe, de negociação, para entender qual a solução que o time vai apresentar. E essa etapa, então, a gente atinge cerca de 300 estudantes que participam desse formato do hackathon. E a partir do hackathon, a gente tem aí a etapa da jornada prêmio para esses 100 melhores ranqueados. Que vão daí para o Senai. Agora, você falou, né? Há muitos cursos de formação em TI aqui em Blumenau, pelo menos a formação básica. E há, sim, muitas vagas disponíveis. Alguma coisa nessa matemática não está fechando, que já são milhares de alunos formados. A gente tem aqui como destaque o Entra 21, que virou exemplo para todo o estado, o Mordef to Blue, também já aí, mas as empresas ainda se queixando da falta de mão de obra. O que não está certo nesse processo?
Acredito que tem uma necessidade de fazer um match também entre as pessoas que estão buscando essas oportunidades e essas vagas em aberto, né? Porque a gente precisa de pessoas de fato qualificadas e nós temos esses programas More Devs, Entra 21, o Jovem Programador. E a gente tem essas iniciativas, entretanto, nós estamos num polo de tecnologia e existem muitas oportunidades, né? Existe também uma necessidade de entender que não são todas as pessoas que participam desses programas que conseguem, de fato, ou que querem, de fato, atuar no mercado de tecnologia. Isso também serve como uma oportunidade para descobrir qual o caminho que eu quero seguir na minha carreira. Afinal, a carreira ela é do indivíduo, ele tem que fazer sentido para ele. E nesse sentido, essa é uma iniciativa, por isso que o Hello é um programa diferente, porque ele traz, de fato, um olhar antes desse começo de uma jornada profissional. Eu não estou indo para lá unicamente porque eu entendi que é um mercado aquecido e que pode me dar emprego e retorno financeiro. Eu estou indo para lá porque faz sentido para mim, porque eu me identifiquei com aquela atividade, porque eu me identifico com aquela função. E quando eu começo a ter esse alinhamento já na base, a gente entende que a gente vai conseguir ter um resultado muito melhor para as vagas no futuro. Existem sim, de fato, muitos cursos, né? O Senai tem, a FURB tem, o Senac tem. Todas as nossas universidades, faculdades aqui da região têm muitas formações e a gente tem muitas pessoas participando lá. Entretanto, o volume de vagas também é muito grande e hoje a gente tem uma condição que as nossas empresas elas concorrem no mercado com a questão, né, da pandemia e do trabalho remoto com empresas de outros lugares do mundo, né? Então a gente tem vagas em todos os setores, pela interdependência de TI. Quando a gente fala que nós temos instituições financeiras, como nós temos na nossa cidade, com um grande volume de vagas em aberto na área de TI, a gente tem a indústria, que tem uma necessidade muito grande de profissionais da TI. A gente tem, sim, as empresas de base tecnológica também, mas não são só elas. Então, são vagas em todos os setores, porque, Jorge, hoje a gente não vê nenhum setor que funciona sem tecnologia da informação. Sim. Ela está presente em todas. Aliás, então, nem em casa, né? Nem em casa. Então a gente tem uma necessidade em todos os setores. A indústria caminha para a indústria 4.0, que é muito conectada, tecnológica, automatizada, robotizada. Mas se a gente não tiver profissionais aptos para saber conduzir esse processo e para tracionar a área de tecnologia em todos esses setores, a gente vai ter sempre muita demanda. Então essa é a condição. Não se trata apenas de formar desenvolvedores para empresas de base tecnológica, mas sim de formar profissionais de tecnologia para todos os setores, que hoje não tem como caminhar sem esse profissional em nenhum deles, né? O que mais pesa, assim, na tua opinião, né? O que mais pode afastar os jovens, essa juventude, de fazer um curso, uma especialização em tecnologia? É realmente a matemática? Eu acredito que a gente precisa ter um trabalho muito bom, de fato, em três áreas. Matemática, leitura e interpretação, e informática mesmo, né? Porque hoje a gente tem jovens que são bons consumidores de redes sociais através dos smartphones. Está cheio, né? E aí, não precisa de curso para isso, né? E aí, eles se vinculam muitas vezes, em histórias de pessoas que são youtubers, que têm outra formação. E tá tudo bem. A grande questão é, por que a gente não pode contar mais histórias de pessoas que deram certo dentro da nossa comunidade e que olharam para a tecnologia como um caminho? Porque quando eles chegam, quando os jovens chegam em uma instituição de ensino superior, a gente encontra, né, uma condição desse olhar para a leitura e interpretação de texto, para matemática e para informática básica. Porque ser um bom consumidor de redes sociais não garante a mim nenhum tipo de diferencial quando eu vou escrever um bom texto, quando eu vou montar uma planilha financeira, quando eu vou conseguir me comunicar, trabalhar em grupo, né? Quando eu consigo atuar com essas outras competências. Então, esse trabalho na base é para que eles tenham um olhar diferente para a tecnologia, não apenas nesse consumo de redes sociais, enfim, de jogos digitais também, que são mercados importantes e que a gente entende que fazem muito bem. O que a gente precisa é ampliar essa capacidade do jovem fazer por ele, né? E de que aí, a partir disso, ele consiga se conectar. Quando a gente tem um jovem que olhou para aquele mercado como um potencial, quando eu vejo um profissional que quer mudar de carreira e olha para aquele mercado com potencial, mas ele compreende que tem uma grande parcela de dedicação e de disciplina para conseguir chegar lá, a gente tem resultados diferentes. A gente tem pessoas felizes fazendo algo que lhes faz bem também. Entendo.
e é importante. Agora, como é que o Senai vai aplicar esse projeto nas escolas, né? Qual é a estrutura de vocês, né, que está sendo disponibilizada para atrair esses jovens, né, de 8º ao 9º ano do ensino fundamental? Então, o projeto começa com esse lançamento para a gente poder entregar para todos o que é o É na quarta-feira da semana que vem. Isso, na próxima quarta-feira no Senai, às 8 horas da manhã. E a gente depois começa um processo de capacitação de todo esse time que vai fazer parte, seja a capacitação dos diretores das escolas, dos professores que participam ativamente nesse processo de mobilizar os estudantes e de fazer isso acontecer. A gente vai ter então a estrutura do hackathon, que será um hackathon presencial, físico, que a gente ainda está discutindo alguns pontos com relação a onde a gente vai realizar e tudo mais. E por último, toda a estrutura do Senai, né, o Senai de Blumenau ali na Rua São Paulo, que será disponibilizada para que esses estudantes venham até o Senai fazer a parte presencial, que serão 20 encontros presenciais que acontecem entre abril e as primeiras semanas de setembro. Quando a gente fala desse processo presencial, inclusive uma solicitação do prefeito Mário, a gente vai ter uma condição inclusive diferenciada para esse estudante. A gente está conversando já com a empresa que é responsável pelo transporte público, porque eles receberão o transporte e, além disso, eles receberão um lanche lá. Todo dia que eles estiverem presencialmente, eles recebem um lanche também para que a gente tenha todos os estudantes nas suas melhores condições de energia, de estímulo, de desejo, porque sim, caso eu tenha que me deslocar, talvez eu não tenha condições, né, para vir até lá, ou meu pai está trabalhando, tem alguma situação que pode impactar. Então a intenção é a gente mitigar todas as possíveis razões que levassem ele a desistir desse percurso, para que ele possa permanecer com a gente e conhecer toda aquela estrutura do Senai, que nós temos laboratórios fantásticos, temos laboratório de indústria 4.0, temos os laboratórios de informática, são muito modernos, muito atualizados, então a intenção é que eles tenham toda essa possibilidade, inclusive, de experimentar uma realidade que é diferente da realidade escolar deles. Tá certo. Denis, obrigado pela tua visita, sucesso com esse projeto. Muito obrigado, Jorge. Eu queria só fazer um comentário. Nós estamos nessa semana, acaba amanhã, a Semana Senai. Então nós temos oportunidades para cursos técnicos com até 50% de desconto na primeira parcela. Lembrando que, né, no nosso país a gente precisa forçar muito essa questão da formação tecnológica, porque é a base da nossa indústria. Então, quem tiver esse desejo, quer trabalhar com TI, com automação, com elétrica, com mecânica automotiva, enfim, a gente está lá disponível para auxiliar nessa construção de carreira. Muito obrigado pela oportunidade, Jorge. Denis Tavares, coordenador de educação profissional do Senai Vale do Itajaí, falando aqui com a gente.